Bom, olá gente, boa tarde. Hoje nós vamos preparar aqui um bolo de flocão cremoso, flocão de milho mesmo, aquele mesmo utilizado para poder fazer cuscuz na casa de vocês. E lá vai os ingredientes para poder fazer esse bolo. Vamos precisar de aproximadamente 200 ml de água, um pacote de flocão, 3 ovos, um pouco de fermento, uma colher de maisena, leite de coco, óleo de coco, aqui eu tenho uma pitada de sal, vamos utilizar, e um pouco de açúcar. É só misturar todos os ingredientes desse bolo de forma organizada, muito simples, e no final fica perfeito o resultado, tá? Primeiro passo é umedecer o flocão com água, até ele ficar bem úmido, para ficar no ponto de preparar o nosso bolo para ele não ficar muito seco, ficar cremoso. Só para completar. Caso queira seu bolo um pouco mais cremoso, você pode estar colocando também uma caixinha de leite condensado ou uma caixinha de creme de leite. Eu não vou utilizar isso porque esse bolo aqui ele é sem lactose e sem soja, ok? Vou dar uma pausinha no vídeo, já começo a mexer os meus ingredientes, só um minutinho. Bom, gente, aqui eu já coloquei um pacote de flocão nessa vasilha aqui. Eu gosto sempre de colocar uma colher de açúcar nele, uma pitadinha de sal, porque o açúcar ajuda a hidratar esse flocão assim que eu colocar água misturada nele, tá bom? Vou colocar aqui vou colocando água aqui aos poucos e depois eu vou mexer para esse flocão ficar úmido no ponto de preparar o nosso bolo. Só um minutinho. Bom, gente, como vocês podem ver, aqui está o flocão, depois de molhado, depois de umidificado, ele fica assim, na mesma consistência como se fosse fazer um cuscuz. E agora é só bater os ingredientes no liquidificador: o ovo, o óleo, a maisena, o leite de coco e açúcar e o fermento. Não. Bom, gente, o resultado final do bolo é justamente esse aqui, ó. Ele vai estar com essa consistência aqui, tá? E nota que ele é bem macio. Ele fica assim justamente porque devido a ser um bolo cremoso e também colocado um pouco de amido de milho nele, no caso a maisena, vai dar essa consistência bem macia nele. Esse tipo de bolo eu gosto de fazer da seguinte maneira: eu coloco sobre ele uma calda. Aqui eu fiz uma calda de chocolate 100% cacau. Nesse caso aqui é chocolate sem nada. Então esse bolo ele não tem lactose, não tem soja, não vai leite, nada, nenhum desses ingredientes que eu acabei de falar para você, nem leite e nem soja, desse tipo de bolo. Então, para quem é alérgico, para quem tem algum tipo de intolerância, é perfeito. Esse cacau aqui ele é 100% cacau, mas você pode colocar o cacau da sua preferência. Se você não tiver nenhum tipo de intolerância a nenhum tipo de alimento, você pode usar chocolate ao leite, o chocolate que você queira utilizar no seu bolo, ok? Vou finalizar aqui, depois de pronto eu mostro para vocês como ficou o resultado do bolo com a calda e sem a calda, tá? Só um minutinho. Bom, ele vai ficar assim, depois de colocar a calda sobre ele. Agora eu vou deixar ele aqui na temperatura ambiente aqui mesmo, com a própria temperatura do bolo quente, o chocolate conseguir entrar dentro dele. Lembrando, antes de colocar o chocolate sobre ele nesse modelo aqui, eu peguei um garfo e fiz alguns furos no bolo, para o chocolate entrar dentro do bolo, para ficar tudo por igual, ok? Daqui a pouquinho mostro para você como ficou o resultado. Assim que o chocolate entrar dentro do bolo, eu corto uma fatia aqui e mostro para vocês como ficou o resultado, ok? Só um minutinho e volto daqui a alguns minutos. Bom, galera, depois de pronto o bolo fica desse jeito aqui, ó. Nota que o chocolate entrou dentro do bolo, porque ele ainda estava quente quando eu coloquei a calda ainda. Então aí o chocolate vai derretendo na temperatura do bolo, ele vai descendo do chocolate, ficando desse modelo aqui. E a cremosidade é essa, ó. Nota que tá, ó. Bem macio, tá vendo? Bem macio, bem molinho. E o sabor, maravilhoso. Galera, meu vídeo é esse. Quem gostou, se inscreva no canal, deixa seu like. E compartilha esse vídeo com mais pessoas que vocês conheçam, que tem alergia, que tem algum tipo de intolerância, alguma tipo de restrição alimentar sobre algum tipo de alimento. E lembrando que faça esses bolos porque os meus filhos têm problemas com lactose e soja, ok? Tchau, galera, fique com Deus e até o próximo vídeo.